Ele recebeu de Nossa Senhora a graça da Santa Conformação. Ele deveria aceitar essa doença como um presente de Deus. E, de fato, ele escreveu no seu diário: agradeço ao Senhor por ter me dado esta moléstia de presente. Né? Ele procurou fazer justamente a vontade de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de maio, trazendo testemunho de vida e de santidade do venerável Daniel de Samarate. Frei Capuchinho, que a gente vai entender melhor sobre a vida dele. Você que é novo nesse canal, se inscreva. Também temos as redes sociais, estamos presentes no Instagram, no Facebook, tem também as entrevistas antigas nas principais plataformas de podcast. Então, seja muito bem-vindo. Para nos ajudar hoje nesta entrevista, nós temos a ilustre presença do Frei Joaci. Frei, seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E como é praxe aqui nas nossas entrevistas, o entrevistado é quem se apresenta. Então, peço que o senhor se apresente, conte um pouquinho da sua vida religiosa, dos seus trabalhos pastorais. Seja muito bem-vindo. Bom, paz e bem, para nós é uma alegria esse convite que vocês estão fazendo para a gente. Eu me chamo Frei Joaci, sou frade capuchinho, moro aqui em São Luís do Maranhão, no convento Nossa Senhora do Carmo, e atualmente eu presto um serviço para a nossa província capuchinha, aqui ajudando na cura como secretário provincial, arquivista, e também trabalho na vice-postulação da causa do venerável Frei Alberto Beretta. A nossa província ela é privilegiada de certa forma porque nós temos 3 frades que trabalharam aqui no território e na missão que gerou essa província capuchinha, que é o Frei Daniel de Samarate, o Frei João Pedro de Sexto, que é fundador da Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas, e também o Frei Alberto Beretta. Então, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui para falarmos destas personalidades e, de certa forma, despertar também a curiosidade daqueles que querem conhecer um pouco mais os nossos santos missionários. Exatamente. Inclusive, já falamos sobre Frei João Pedro, não é, de ser São João, então já temos aí material para, depois dessa entrevista, você também que está acompanhando, seguir outras entrevistas. Frei Joaci, então nossa história começa em 15 de junho de 1876, quando nasce Daniel de Samarate, que não tinha esse nome à época, né? Não nasceu com este nome, esse é um nome de consagração, de profissão religiosa. Em que contexto ele nasce, onde ele nasce, né? Como era a família, era uma família rica, pobre? Em que contexto nasce o venerável? O Frei Daniel, ele se chamava no século, se chamava Félix Rossini. Ele, como foi dito, ele nasceu em San Macário de Samarate, em 15 de junho de 1876. Se vocês me permitem, eu posso apresentar aqui um instante, só um momentinho. Ele nasceu na vila de Samacário de Samarate, próximo a Varese, nos arredores de Milão. E sempre filho de uma família muito católica e sempre muito estudioso, bastante comportado. Segundo, essa aqui é a igreja paroquial de Samacário de Samarate, né? E como dizia os relatos a respeito do seu testemunho, era um jovem dotado de bastante sinceridade e logo ainda muito cedo ele adentrou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na província de São Carlos Borromeu, na Lombardia. Ele era filho de Pasquale Rossini e de Giovanna Pacchioretti, e que inclusive esta sua mãe, ela determinou muito assim a vocação dele, sobretudo a vocação missionária, né? Isso foi uma coisa bastante fundamental na vida do jovem Félix, porque ele, pelo fato de ser um grande missionário, ele procurava se espelhar bastante no exemplo dos pais, né?
essa fotografia aqui, né, dos pais. Seus pais eram de uma família tradicionalmente católica, tinham grandes sonhos, uma grande formação religiosa, mas o Félix Rossini, ele decidiu mesmo ser missionário, né, se tornar frade. Ali pela idade de 14 anos, mais ou menos entre 1889 e 1890, ele recebeu o hábito religioso, né, a veste da provação, e, portanto, foi chamado com o nome de Daniel, né? Como era o costume entre os religiosos daquela época, de se chamar com um nome, era imposto um nome religioso e o nome da cidade. Então, no caso, ficou chamado de Frei Daniel de Samarate. Ele professou os votos em 1896, na cidade de Brescia, onde havia o convento do pós-noviciado. Depois de ter feito todo o seu currículo formativo, ele foi ordenado diácono, né, no santuário de Rho, em Milão. Depois ele foi ordenado presbítero já no Brasil, né, mas ainda o seu diaconato ele recebeu na Itália. Em 1897, ele escreveu a carta ao provincial de Milão, Frei José de Rovetta, solicitando a ida ao Brasil como missionário. Contudo, ele ainda não havia terminado o seu currículo formativo, né? E, portanto, veio ao Brasil ainda sem ser ordenado sacerdote. E chegou aqui, de fato, ainda muito jovem, em 1898, com apenas 22 anos de idade. Né? Ele chegou primeiramente no dia 22 de fevereiro de 1900, na cidade de Belém do Pará. Né? Em Belém, os frades missionários da província de Milão haviam acabado de abrir uma residência missionária e, portanto, ele ficou os primeiros tempos ali. Mas logo naquele ano ele foi encaminhado para Canindé, no Ceará. Em Canindé, os frades haviam acolhido, na verdade, a paróquia de São Francisco das Chagas, pertencente à Arquidiocese de Fortaleza, que era sediada no município de Canindé. Os capuchinhos lombardos havia pouco menos de 5 ou 6 anos que haviam iniciado uma missão aqui no Brasil, começando por São Luís do Maranhão, depois passando por Barra do Corda, sempre no Maranhão, Alto Alegre, e estavam expandindo o campo de ação no Pará, numa colônia chamada Santo Antônio do Prata, e no Ceará, na cidade de Canindé, sempre trabalhando com os indígenas. Era uma missão indígena. A finalidade desse trabalho missionário consistia na catequese indígena e na colaboração com o clero diocesano. A partir de 1900, os frades no Pará, por conta da necessidade da demanda de trabalho e para encontrar meios de subsistência da colônia, decidiram abrir uma residência em Belém do Pará. Nesse contexto, Frei Daniel está inserido. Como também no Ceará, né? No Ceará, pouco mais de 3 anos, em 1901, os frades também eles abriram a residência na cidade de Fortaleza, na capital do Ceará, né? Mas falando de Canindé, Frei Daniel de Samarate foi enviado para Canindé, e lá ele foi para completar os seus estudos. E ali ele foi ordenado sacerdote na Catedral de Fortaleza. Depois cantou a sua primeira missa em Canindé, no Ceará. Né? Depois de Canindé, Frei Daniel ele foi enviado para a colônia de Santo Antônio do Prata. Né? A inspiração original era que Frei Daniel fosse ser diretor dos colegas, né, das crianças, porque naquele tempo as colônias indígenas, assim dita, eram 4 colônias: Santo Antônio do Prata, Barra do Corda, Alto Alegre e Canindé. Elas contavam com colégios masculinos e colégios femininos. Em Barra do Corda funcionava o colégio masculino para os frades. A ideia era que em Alto Alegre fosse formado um colégio para as meninas, e isso seria curado por uma congregação de irmãs. Depois, de fato, o que de fato aconteceu
pelas irmãs capuchinhas de Madre Francisca Rubato, que foi canonizada pelo Papa Francisco em 2022. Mas em Canindé e na Colônia do Prata ainda não havia esse sistema de colégios masculinos e femininos. Por enquanto havia somente o colégio masculino, por conta dos frades e tudo mais. E o Frei Daniel de Samarate, então, logo depois da ordenação, ali 2 anos depois, ele foi para a Colônia do Prata como diretor dos meninos, do Colégio dos Meninos. Aqui convém lembrar um fato. Estas colônias, a maioria delas, foram abertas por um frade que é considerado o fundador da missão dos capuchinhos lombardos aqui no Maranhão, é o Frei Carlos de San Martino Olearo. Ele foi o grande iniciador e propagador destas aberturas missionárias. Naquela época, o Frei Carlos de San Martino Olearo era o superior regular da missão, sediado, portanto, no Convento do Carmo, em São Luís do Maranhão, onde eu moro atualmente, e que até hoje é a sede da nossa província, a sede provincial. Naquela época era uma missão, ainda era a sede da missão, e Frei Carlos era o superior regular. Mas por conta da demanda de trabalho e pela falta de pessoal, acabou que Frei Carlos de San Martino Olearo tinha que se dividir constantemente entre fadigosas viagens. Né? Se nós pensarmos que, como é tão difícil, fatigoso, uma viagem de São Luís a Belém, e eu estava voltando ontem de lá, pense, imagine há 100 anos atrás. E o Frei Carlos, ele era um jovem intrépido, um jovem não tão jovem, tinha lá seus 45, 46 anos. E, portanto, confiava bastante nos jovens missionários. E Frei Carlos era o diretor da colônia e havia pedido que Frei Daniel ficasse como diretor do Instituto, né, dos meninos. Porque, além do Instituto, haviam também outras organizações que a colônia mantinha. Né? Haviam as obras de construção da igreja de Santo Antônio, e também do futuro instituto que deveria acolher as crianças, né? As meninas. Eu vou tentar mostrar para vocês uma fotografia da banda musical dos meninos que foi fundada na colônia de Santo Antônio do Prata. Esta aqui, é possível ver. Frei Daniel de Samarate, ele não está nessa fotografia, aqui foi antes dele chegar, né? Está aqui Frei Galdino de Pradalunga, está aqui Frei Cirilo de Bérgamo, Frei Carlos de San Martino Olearo também não está nesta foto. Vamos ver se nós conseguimos mostrar uma outra imagem, desta vez uma imagem mais legível da banda dos meninos deste instituto, que era curada pelo Frei Daniel, já sobre a administração de Frei Daniel. Essa banda fazia um sucesso tremendo na região. Eles organizavam várias peças musicais e isso impressionava até o governador do estado. E nas suas constantes visitas à Colônia do Prata, ele gostava de demorar 4 ou 5 dias e apreciava bastante o trabalho educacional que era oferecido por essas pessoas. Eu vou tentar dar um zoom para mostrar para vocês aqui o jovem Frei Daniel de Samarate com seus alunos. Sim, de fato era uma pessoa jovem, não era um homem jovem já dedicado à missão, e em Santo Antônio do Prata acontece um fato que vai marcar, né, a vida dele, que é o contágio da hanseníase, né, ainda naquele tempo contextualizado como a lepra. Como isso modifica, como isso influi na missão, né? Porque é uma doença que ela vai piorando, né? Ela demora para se manifestar, muitas das vezes, mas ela vai agravando o seu estado, principalmente naquela época que não se tinham a medicina não tinha desenvolvido tanto para combater uma doença como essa. Então, como isso marca a missão dele a partir de então? Exato. O Frei Daniel de Samarate, ele era um homem bastante intrépido. Ele construtor, organizador de várias obras e empreendimentos na colônia. E, sobretudo, depois do massacre de Alto Alegre e com a sucessiva saída de Frei Carlos da direção da colônia, Frei Daniel de Samarate, ele se tornou, portanto,
o diretor da colônia, né? E numa de suas visitas, ele foi contagiado, né? Foi contagiado pelo mal da hanseníase, pelo bacilo de Hansen. Naquela época, havia um surto muito forte de hanseníase na região tropical, semitropical do norte do Brasil, sobretudo em Belém. E havia o serviço sanitário público, o serviço de saúde, organizou um mapeamento da região e identificou vários focos de hanseníase. E com isso, a ideia era conter, né, o avanço da doença, o contágio, isolando as pessoas que eventualmente fossem contaminadas. Foram inaugurados 2 centros de acolhimento para os hansenianos, ou naquela época se chamavam leprosos mesmo, porque era conhecida como lepra, mas hoje em dia a gente não fala mais isso. Um na cidade, no município de Marituba, e outro no próprio município de Belém do Pará, né, já nos confins do município. Hoje não existe mais, porque a cidade cresceu, avançou, e aquele antigo leprosário hoje se tornou um bairro da cidade. Eu vou mostrar para vocês uma fotografia da entrada do leprosário. Frei Daniel, ele foi contagiado pela hanseníase, provavelmente ao visitar um enfermo. E isso se deu por volta de 1912, 1913. Em janeiro de 1913, Frei Daniel foi transferido para São Luís do Maranhão, para morar numa localidade chamada Anil, onde hoje é um bairro daqui de São Luís. E ele foi o primeiro vigário residente daquela freguesia, daquela paróquia. Permaneceu ali apenas 10 meses, e já em dezembro daquele ano, foi negociada a sua volta para o Pará. Ele anotou no seu diário o dia em que chegou em Belém, percebeu que houve um espaço diferenciado, né, um pouco de como ele mesmo escreveu, abre aspas, achei o Pará morto, fecha aspas, né, por conta mesmo do avanço da sua doença. E após ter ficado um período no convento, depois foi encaminhado para o leprosário do Tucunduba, que fica no interior, né, no bairro da cidade de Belém. Lá ele permaneceu de 1914 até 1924, o ano da sua morte. E é possível mostrar aqui, mais uma vez, uma fotografia do ano em que ele ingressou na casa do Tucunduba, para vocês verem. A legenda diz: a casa onde habitou o nosso padre Daniel de Samarate, atacado da lepra, 1914. A casa recebeu o nome de Retiro São Francisco. E Frei Daniel de Samarate escreveu no seu diário, né, pela bondade de Deus e pela benevolência dos governantes, dos meus superiores, vim habitar neste retiro. Aqui estava ele, né, e um assistente. Vocês podem perceber que ele está ainda com barba, né? Mas 10 anos depois, nós temos aqui uma fotografia do espaço. 10 anos depois, como ele já se encontrava. Nota-se que ele já estava com aquela configuração com a qual é mais conhecida, sem a barba e já com os braços e os braços e as pernas enfaixados. É interessante essas duas fotografias, aquela que foi tirada em maio de 1914 e esta que foi tirada em janeiro de 1924. A casa é a mesma, nota-se que a vegetação cresceu, mas não só a vegetação, o número de pessoas. Quando o Frei Daniel foi morar lá no Tucunduba, ele teve que enfrentar uma dificuldade muito grande, que foi justamente uma luta interna. Naquele tempo, e ainda hoje, os que sofrem dessa enfermidade eram como que estigmatizados pela sociedade. E estes centros de acolhimento, que não eram chamados de centro de acolhimento, eram chamados de leprosário mesmo, eram lugares inóspitos, eram lugares onde
a população das cidades nem passava perto. E Frei Daniel, ele pôde exercitar o seu ministério ali, nos seus 10 últimos anos de vida. Ele fez com que aqueles irmãos se sentissem amados por Deus, né? Fez com que muitas práticas ou coisas que aconteciam fossem diminuindo, né? A injustiça que sofriam constantemente e até mesmo o comportamento animalesco, podemos dizer assim, de alguns deles, por se sentirem revoltados ou acharem que a sociedade os haviam deixados ao léu. E Frei Daniel se tornou como que um anjo no meio daquele povo, né? Desse testemunho evocam figuras maravilhosas, sobretudo a da senhora Maria da Penha, que foi uma senhora que cuidou de Frei Daniel, inclusive até os últimos anos de vida. Aqui eu posso mostrar uma outra fotografia dele, acompanhado pelos seus irmãos. Se vocês podem ver, esta senhora aqui, do lado esquerdo dele, é a senhora Maria da Penha, uma leiga terciária da Ordem Franciscana Secular, que cuidou de Frei Daniel praticamente até o fim da sua vida. E ela dava um testemunho de santidade, de resiliência, de grande paciência com que o Frei Daniel de Samarate teve durante todo esse período. A gente também não pode esquecer que Frei Daniel também recebia a visita de seus confrades. Aqui nós temos uma fotografia de Frei Daniel com 2 dos seus confrades, o Frei Eliodoro de Inzago e o Frei Bernardino de Mornico. Sempre próximo à sua casinha, lá no Retiro de São Francisco. Uma fotografia chocante, que talvez essa poderia ser talvez a mais eloquente da, da, da enfermidade de Frei Daniel, é esta daqui. Vocês podem observar, ele está sendo tratado de suas feridas e está bastante debilitado. Sim, com certeza não era uma situação nada simples, né? Como ela é progressiva, então a tendência é que aquele enfermo vá piorando o seu estado de saúde, né? Mas uma coisa que nós temos que pensar também é em termos da espiritualidade, né? Porque enfrentar uma doença como a hanseníase é também abraçar a cruz de Cristo, né? E o que o senhor pode destacar da espiritualidade vivida pelo Frei Daniel de Samarate? Bom, primeira coisa são 2 momentos da vida de Frei Daniel, né? De 1898 até 1914, nós encontramos um Frei Daniel intrépido, corajoso, missionário, vigoroso, sempre disposto a acolher tudo aquilo que Deus colocava na vida dele. Pensar, por exemplo, um jovem que desejou vir ao Brasil como missionário, mas que foi incumbido da responsabilidade de um instituto indígena, de cuidar de crianças. E depois, por conta de uma circunstância terrível, que foi o massacre de Alto Alegre, ter que assumir a própria colônia de Santo Antônio do Prata para conduzir construções, várias iniciativas administrativas e tudo mais. No livro Desejo, Paixão e Graça, de autoria do Frei João de Araújo Santiago, ele escreve um pouco sobre essa espiritualidade de Frei Daniel nesse período. E o próprio Frei Daniel de Samarate se queixava, inclusive, da falta de tempo para conversar com Deus, isto é, para viver aquela intimidade própria do religioso que deseja ocupar o seu tempo de oração. Mas ele mesmo entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo era próprio da vontade de Deus e, portanto, procurou dar o melhor de si. No segundo momento da sua vida, que é justamente depois da doença, nós vemos um outro Frei Daniel. Um Frei Daniel resiliente, um Frei Daniel paciente, um Frei Daniel que poderia revoltar-se e mesmo se zangar com Deus por conta desta terrível doença. É verdade que quando os sinais da doença começaram a aparecer, Frei Daniel de Samarate foi à Itália encontrar
a família e eventualmente algum tratamento, mas parando em Lourdes, pediu a Nossa Senhora a graça da cura. Ele recebeu de Nossa Senhora a graça da santa conformação, isto é, poderia voltar ao Brasil, contudo, lembrando que não ficaria curado da doença, deveria aceitar essa doença como um presente de Deus. E, de fato, ele escreveu no seu diário: agradeço ao Senhor por ter me dado esta moléstia de presente, né? A fonte principal daquilo que Frei Daniel externava e expressava na sua vida são os seus diários. Eles foram publicados e, e traduzidos e se tornaram bastante conhecidos na época da propaganda que foi iniciada sobre a vida dele, né? Esse livro aqui, conhecido como A Deus Louvado, porque A Deus Louvado se tornou o lema de Frei Daniel. Em todos os seus escritos, em todas as suas cartas, ele sempre costumava escrever A Deus Louvado, para dizer exatamente que Deus, em todos os momentos, desde Deus seja louvado. E isso ele reconheceu, de fato, a doença como, como um favor especial, né, na própria vida. E, de fato, mesmo morando em Tucunduba, mesmo com os nãos que a doença lhe deu, né, o fato do isolamento da sociedade, das atividades que ele tensionava desempenhar, né, de certa forma, a própria privação da vida fraterna dos seus co-irmãos, ele não baixou a cabeça, né? Ele procurou fazer justamente a vontade de Deus, e o testemunho que nós temos é exatamente esses grandes frutos pastorais que o próprio Frei Daniel exerceu lá no leprosário de Tucunduba, né? Os batismos, as primeiras comunhões, as crismas, as pregações, as festividades, as unções, os casamentos, enfim. Fez do leprosário a sua pequena paróquia e santificou a muitos com o seu exemplo de santidade. É verdade que a gente sempre, quando lê os diários de Frei Daniel, quando lê os relatos da sua vida, nós podemos inferir que não foi fácil. Não foi fácil, sobretudo, para ele, né? Mas ele aceitou como mártir de Cristo, como Jó, que na terrível doença procurou ser paciente e resiliente, aceitar aquilo como vontade de Deus, soube esperar no Senhor, e por isso faleceu em conceito de santidade. Tanto é verdade que entre os próprios frades, já na época, houve quem testemunhasse que o próprio Frei Daniel foi um homem resiliente, um homem que acolheu na doença a vontade de Deus e procurou fazer desse estado de vida um meio de santificação. É verdade que nós temos que reconhecer que naquela época ainda não se havia esse projeto de falar de santidade, de canonização, ou de alguma coisa nesse sentido. Os testemunhos só apareceram muito tardios, né? Mas o que ficou assim, de tão interessante é que, mesmo passados 60 anos, a lembrança de Frei Daniel permaneceu. Permaneceu, penso que mais entre o povo do que entre os próprios frades, porque dentre os missionários que vieram de Milão até aqui no Brasil, apenas 3 foram contaminados pela hanseníase, né? Frei Daniel de Samarate, Frei Marcelino de Milão e Frei Inácio de Ispra. Mas entre os 3, Frei Daniel de Samarate foi aquele que exatamente procurou dar razão da sua fé naquele estado e, portanto, é reconhecido até hoje com isso. Sim. Em termos de frutos da missão, Frei Joaci, porque o Frei Daniel faleceu em 1924, pouco mais de 100 anos, não é? Esse ano completa 101 anos do falecimento dele. Como a missão se desenvolveu? Porque imagino que os desafios também hoje estão muito presentes e muito intensos. Então, essa semente que foi plantada lá atrás, por esse início da missão dos capuchinhos lombardos, como é que se desenvolveu ao tempo e como está hoje? Frei Daniel, ele é um ícone, não é? Do trabalho dos capuchinhos lá em Santo Antônio do Prata. Como era uma colônia que era animada pelo governo do Pará, pouco depois de 5 ou 6 anos da saída de Frei Daniel, os frades, consequentemente, se retiraram de lá, porque devido ao avanço da cidade de Belém, tantos aqueles que estavam em Marituba como em Tucunduba foram remanejados para lá, e se tornou uma Lazarópolis. Mas a missão dos frades ela se estendeu para outras fronteiras.
Se nós pensarmos, por exemplo, o trabalho pastoral no campo de missões e também no campo das paróquias e o trabalho vocacional que foi realizado depois, é uma coisa fantástica. Porque, como eu havia dito, a missão dos capuchinhos ela começou inicialmente com dois eixos: a catequese indígena e a colaboração com o clero diocesano. Pelo fato de que a catequese indígena ela teve o seu ocaso, então os frades eles começaram a se dedicar mesmo no campo da chamada implantatio ecclesiae, e por isso desenvolveram um trabalho intenso de atividades pastorais com paróquias, escolas, abrigos, centros de evangelização e tantas outras iniciativas em municípios do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Isso num estado, num espaço de mais ou menos, de mais de 100 anos, né? Porque ainda hoje algumas obras ainda subsistem, alguns conventos ainda, os frades ainda estão na ativa, né? E os frutos missionários exatamente dos missionários lombardos são esses, né? 2 províncias, 3 dioceses, uma em vista de ser criada mais uma, né? E atualmente a nossa província do Maranhão, Paraíba, que conta com 98 frades professos perpétuos, mais 26 pós-noviços, 18 postulantes e 7 noviços, e mais a província do Ceará e Piauí, que também tem o seu contingente, o seu número de frades e postulantes e noviços. Aqui a gente pode recordar também que os missionários lombardos, eles não apenas evangelizaram o Brasil. A província de São Carlos Borromeu, na Lombardia, ela tinha, na sua conjuntura, 5 missões. A missão do Brasil, a missão de Tailândia, Indonésia, Costa do Marfim e Camarões. E ainda havia uma presença na Etiópia, para a gente recordar que eram grandes missionários, intrépidos missionários. E isso foi uma coisa fantástica, porque se nós olharmos hoje quantas igrejas, quantos conventos, quantas escolas, e mais do que isso, quantas pessoas foram ajudadas espiritualmente, como também socialmente, né, como também no campo da educação, da promoção humana, e até hoje, de certa forma, a gente procura continuar esse trabalho através das nossas presenças, santuários, paróquias, igrejas conventuais, mas também nas obras sociais onde nós estamos presentes. O legado de Frei Daniel de Samarate é esse, a gente imagina, né? Inspirados pelo exemplo, pela intrepidez e pela própria resiliência dele, nós continuamos a levar à frente esse trabalho. Lá em Belém do Pará, nós temos uma expressão muito bonita, que é uma creche que nós temos lá. Vou mostrar para vocês uma fotografia que foi feita, inclusive, recentemente. Ela fica exatamente no bairro do Tucunduba, né? Lá em Belém, onde funcionava o antigo leprosário, né? É uma creche que acolhe, creche Centro Infantil Frei Daniel de Samarate. É um centro infantil que acolhe 170 crianças da periferia de Belém, né? É uma expressão da vice-postulação da causa de Frei Daniel de Samarate, mas também existem outras expressões. Em Macapá, por exemplo, temos o Centro de Promoção Humana, que leva o nome de Frei Daniel de Samarate. Aqui em São Luís do Maranhão, nós temos 2 escolinhas também de reforço, que é Centro Integrado Frei Daniel de Samarate, e outras iniciativas também que nós temos tanto no Pará como no Maranhão, no Amapá, né, ligadas ao trabalho dos capuchinhos aqui. E em termos de vida religiosa, né, também aproveitando esse sentido franciscano, esse carisma franciscano, como o senhor vê que, por exemplo, o senhor falou dos noviços, dos postulantes, né, como alguém pode se inspirar na história de Frei Daniel para viver o carisma, a vida religiosa, a vida franciscana? Antes de tudo, se alguém deseja se inspirar na vida de Frei Daniel de Samarate, deve lembrar-se sempre daquilo que existe na própria Sagrada Escritura. Diz a palavra de Deus que é antes para a advertência que o Senhor açoita os que dele se aproximam. É claro que ninguém pode imaginar a figura de um Deus que castiga, que faz o mal, mas um Deus puramente misericordioso que nos chama a fazer o bem.
Frei Daniel de Samarate, ele é um farol, vamos dizer assim, na vida de quem deseja também ser um religioso, sobretudo capuchinho. Quando a gente entra na vida religiosa inspirados por essas figuras desses homens que deixaram tudo para seguir o evangelho, que deixaram pátria, família, condições sociais e tudo mais, a gente, de certa forma, também se sente inspirado. E isso eu penso que deve ser uma coisa fantástica, porque é o exemplo, não é apenas o exemplo da pessoa, mas é algo muito maior que está atrás dela, que é a própria mão de Deus. A mão de Deus é que rege a história. É a mão de Deus que faz com que tudo isso aconteça, né? Então a gente diz isso, né? Se alguém deseja exatamente se consagrar a Deus como um religioso, no nosso caso, né? Se quer ser um religioso capuchinho, lembra-te antes de tudo disso, que o Senhor chama, mas o Senhor chama para servir. Esta vocação, ela implica disponibilidade e atenção às pequenas coisas. E penso que a grande característica, não é? A grande marca que tanto o Frei Daniel de Samarate como tantos outros missionários capuchinhos que passaram antes de nós têm é justamente isso, da minoridade. É de passarem apenas e não deixaram um rastro, mas não deixaram um rastro para si. São como que espelhos, onde quando são refletidas, não mostram apenas a sua face, mas a face de alguém. E nesse caso, é a face de Cristo. E isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque nós que temos contato com essa história, nós que temos contato ainda com missionários que vivem ainda hoje conosco, podemos testificar e afirmar isso, que o Senhor que chamou outros para trabalharem antes de nós, deseja contar também com o nosso trabalho e certamente chamará outras pessoas para continuar essa obra de amor e fé. A Deus louvado por tudo isso, né? E acho que os testemunhos de santidade que nós temos ainda hoje entre nós, eles servem para evocar justamente isso, que não é apenas a pessoa pela pessoa, mas é Deus que chama, é Deus que santifica e é Deus que faz frutificar a sua obra. Então, o conselho que eu dou é esse, né? Para quem deseja fazer parte da nossa família, lembre-se disso, né? Que o Senhor chama para ser santo e chama também para santificar. Sim, exatamente. E colocar o pobre, o leproso, né, nesse contexto bíblico, no centro, né, porque é isso que Jesus faz quando cura o leproso, né, além de tocar nele, mas através da cura, faz com que ele entre novamente na cidade, né, possa viver a vida da cidade, possa frequentar o templo, e Jesus já não podia mais entrar na cidade, não é? Então troca de lugar com ele. Quando cura o homem da mão seca também, na sinagoga também põe ele no centro, põe ele para ser visto por todo mundo, para ser enxergado, né? Isso que de fato a gente precisa também com tantos desafios, seja no Pará, seja no norte, nordeste do Brasil, mas no Brasil como um todo, que ainda é um país tão desigual, infelizmente, e por isso também nós somos chamados em sentido evangélico, a missão, né? Seja a missão como essa, né? Do Frei Daniel, mas também a nossa missão cotidiana, os nossos desafios cotidianos e que sejam, de fato, para Deus ser louvado, né? Para que Deus seja engrandecido através da nossa vida, né? Frei Joaci também como é um costume do Brasil Terra de Santos, porque também nós, né, do cotidiano, no nosso cotidiano, somos chamados à santidade, não é? Deus nos chama à vida, à santidade. Então, agora que nós conhecemos a história, o testemunho de vida do venerável Daniel de Samarate, como nós podemos, inspirados nele, também continuar esse caminho de santidade, retomar este caminho de santidade, iniciar esse caminho de santidade, cada um no seu próprio contexto, mas como a gente pode se santificar também a exemplo dele? Quais as principais lições que a vida dele nos traz? As principais lições que o Frei Daniel de Samarate nos ensina são justamente abrir-se para as surpresas de Deus, colocar-se
deixar-se conduzir por aquilo que Deus for mostrar, né? Para isso precisa ter um espírito de intensa oração, né? Para compreender exatamente o que Deus quer, discernimento também, né? E a outra coisa, disponibilidade em servir aos outros. O mundo de hoje, infelizmente, trata da vida humana, da pessoa humana, num tipo de isolamento social tão grande que a pessoa ela é a vista como aquilo que, na segunda expressão do Papa Francisco, num espírito de autorreferencialidade, em que o ponto de vista meu, da primeira pessoa, é apresentado em cima do que pensa o próximo, em cima do que pensa o tu e, consequentemente, o nós. Essa dinâmica precisa ser mudada. De fato, a via mais precisa que conduz o ser humano a uma dimensão de alteridade, uma dimensão de compreensão, de se colocar no lugar do outro, é justamente a via do Evangelho. Frei Daniel de Samarate, ele nos ensina estas duas coisas, que para alcançar a santidade precisa, primeiramente, acolher a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus ela se manifesta diferente daquilo que a gente pensa que pode ser para a nossa vida, e depois colocar-se a serviço do outro, entender o outro, compreender o outro. Se a gente não compreende o que o outro quer falar, se a gente não compreende o que o outro quer transmitir, dificilmente a gente vai conseguir se abrir ao que o próprio Senhor deseja apresentar para nós. Se a gente for ler a biografia de Frei Daniel, a gente lê, vamos entender exatamente isso, que tanto nos momentos da sua vida, ele procurou esconder-se, ele procurou colocar-se nos bastidores e deixar que os outros aparecessem, deixar compreender o que os outros estavam querendo falar. Talvez foi isso, talvez certamente foi isso que ajudou justamente o Frei Daniel a se santificar e, de certa forma, também suscita um testemunho a todos nós. Procura fazer a vontade de Deus e procura servir ao próximo e certamente estaremos imitando o próprio exemplo do venerável Frei Daniel. Sim, grandes lições que temos que aprender e praticar. Mas para que a gente possa também contribuir com esta causa, que agora precisa cada vez mais de nossa oração, porque agora chegou a fase da descoberta dos milagres, não é? De acolher a vontade de Deus, não é? Se assim for, para que Frei Daniel possa ser beatificado e canonizado. Eu peço para o Senhor que conduza para a gente a oração pela beatificação e canonização do venerável Daniel de Samarate e para que cada um possa também colocar a sua intenção, o seu pedido. Lembrando que a todos que estão nos assistindo que é fundamental comunicar também as graças, né? Então, se na tua vida você tem alguma graça que você atribua à intercessão, à oração de Frei Daniel, comunique, né? Isso é muito importante para a causa e quem sabe, né, de tantas graças alcançadas possa aí sair um milagre tecnicamente dito e que contribua para que essa causa vá em frente. Tá certo. Antes da oração, eu só gostaria de dizer, né, que se alguém, porventura, tem necessidade ou desejo de comunicar, ou mesmo de conhecer mais a vida de Frei Daniel de Samarate, basta nos seguir nas redes sociais, né? Existe o Instagram, Venerável Frei Daniel, né? É só colocar Venerável Frei Daniel, e depois também escrever para a Igreja dos Capuchinhos em Belém do Pará, né? Travessa Castelo Branco, 1541, Belém do Pará, né? Igreja dos Capuchinhos. É uma paróquia bastante conhecida na cidade e fazendo pesquisa na internet se procura, se encontra rápido o endereço. Mas a página referencial mesmo, tanto no Instagram como no Facebook, é Venerável Frei Daniel, né? E agora podemos rezar ao Senhor pedindo que a Santíssima Trindade nos conduza nesse processo e revele para nós, pela intercessão do Venerável Frei Daniel de Samarate, que o milagre tão aguardado possa, enfim, aparecer. Pai, Senhor do céu e da terra, que escolhestes Frei Daniel de Samarate para doá-lo aos pobres e aos irmãos rancenianos do mundo inteiro, concedei-nos por sua intercessão a graça que vos pedimos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Jesus, Filho unigênito do Pai e Redentor nosso, que escolhestes Frei Daniel de Samarate para doar-lhe um coração abrasado, capaz de servir e de amar até o fim os seus irmãos na dor, aqueles irmãos nos quais tão intimamente vos identificastes, concedei-nos por sua intercessão a graça que vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, dom divino do Pai e do Filho, que escolhestes Frei Daniel de Samarate para anunciar a boa nova aos pobres e aos marginalizados, em favor, sobretudo, dos irmãos cancenianos, concedei-nos, por sua intercessão, a graça que vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Frei Joaci, muito obrigado por essa entrevista, pela disponibilidade. O senhor tem uma clareza imensa, não é? Então, conhecemos de fato quem era Frei Daniel. Muito obrigado e ótima continuidade de missão para o senhor, os seus trabalhos, e que Deus se faça através dessa obra, não é? Quem sabe um dia conheçamos essa obra pessoalmente, enfim, sempre à vontade de Deus, mas muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Tá certo, eu que agradeço o convite e esperamos que muitas pessoas venham a conhecer mais a figura do Frei Daniel de Samarate e possam justamente nos ajudar com a divulgação, com a promoção desta causa. Lembrar também que existem tantos outros irmãos e irmãs que souberam fazer a vontade de Deus, passaram nesta vida, a semelhança de Jesus, passaram fazendo bem e por isso com a graça de Deus, futuramente serão elevados às honras dos altares. A todos vocês, a nossa oração, o nosso abraço e fiquemos em paz, na esperança de que o Senhor escute a nossa oração e possa justamente suscitar tantos outros homens e mulheres que sejam faróis de santidade na nossa vida. Sim, o Brasil, afinal, precisa de mais santos, né? Obrigado a vocês que acompanharam essa entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau. O domingo é a festa do Senhor, em comunhão com os pastores da igreja. Eu